Bom dia, Nação Santástica. Como é que vocês estão? Tudo bem mesmo? Vamos falar de Santos? Bom, para você que chegou aqui agora e ainda não conhece, inscreva no canal e ative as notificações. Eu me chamo Henrique, sou mais conhecido aí como HB. Estou aqui quasemente todos os dias para falar de Santos. Ontem eu não compareci, como eu havia avisado para vocês, né? Eu fiz uma viagem longa e voltei com uma baita dor de cabeça. Dirigir hoje, né? Dar dor de cabeça porque eu dirigi durante muitos anos e perdi muitas noites. E hoje eu saio muito pouco, né? Dirijo pouco e quando dirijo e sinto essas dores de cabeça aí, né? Porque pelas noites perdidas. Mas vamos que vamos. Hoje eu estou aqui para falar de Santos com vocês. Muitas notícias surgiram nesta segunda-feira, né? E nós vamos estar falando sobre elas agora. Nós vamos começar falando do Lucas Lourenço, depois nós falaremos do Alex, depois do Caio Jorge, em seguida nós falaremos do confronto entre Santos e Independiente, tá bom, pessoal? Então vamos começar falando aí do Lucas Lourenço. A minha opinião, vocês já sabem, eu já havia falado isso aqui diversas vezes no canal. Para mim, o Lucas Lourenço já deveria ter sido emprestado há muito tempo. Jogador que não vem sendo utilizado pelo nosso técnico Fernando Diniz, né? Não está tendo espaço no time principal, está jogando pelo Sub-23 do Santos. E para que ele pegue um pouco mais de maturidade, né? Para que ele cresça um pouco mais, para que cresça o seu futebol, aliás, ele tem sim que sair do Santos. Por mais que não seja uma equipe tão qualificada, né, como seria o Atlético Paranaense, que andou sondando o jogador, ou qualquer outra equipe, né, ele vai estar na vitrine, ele vai estar jogando no time principal. Então, o ideal mesmo é emprestar o Lucas Lourenço. Quando ele pegar esta bagagem, aí ele volta. A exemplo do que aconteceu com o Wagner Palha, que foi considerado o melhor jogador, a melhor contratação lá do Náutico, né? Então ele voltou para o Santos e hoje ele vive um status de titularidade, né, pessoal? Por mais que ele seja um jogador que tenha saído há pouco tempo do Santos, mas ele fez um bom papel lá no Náutico, tá bom? Então vamos aguardar aí para ver se o Diniz a qualquer momento pode estar utilizando também o Wagner Palha como titular e vamos aguardar, né, a situação do Lucas Lourenço. Ele deve sim ser emprestado, na minha humilde opinião. Bom, a outra informação que eu estou trazendo para vocês aqui é em relação ao zagueiro Alex. Alex, que entrou algumas vezes aí como titular, inclusive, do Santos, foi bem utilizado em alguns momentos. Está sendo pretendido pelo Famalicão de Portugal, né? É uma proposta interessante. A questão salarial é boa para ele também. E o Famalicão, ele faz a seguinte proposta, né? Primeiro seria o Porto de Portugal que estaria interessado no Alex, mas o Famalicão, ele fez uma proposta interessante para o momento do atleta. Para ele ir para o Porto, não seria tão interessante, por quê? Porque ele iria jogar no Sub-23. É interessante por se tratar de uma equipe europeia, né? Estaria disputando ali os campeonatos Sub-23 nesta equipe Sub-23 europeia, né? Por isso seria interessante para o atleta. Mas o mais interessante é que você jogue no time principal. Bom, o Famalicão fez a proposta e a proposta é de empréstimo por 1 ano, aonde ele ficaria aí no final do empréstimo. O Famalicão compraria o zagueiro por 1 milhão de euros, aproximadamente 6 milhões de reais. É boa a proposta? Tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque é um jogador que pode evoluir bastante jogando, é um jogador que, nós sabemos, joga muito bem, um zagueiro de perna esquerda, que é difícil de encontrar hoje no futebol, não só brasileiro, mas no futebol mundial. Então não sei se seria tão interessante assim emprestá-lo fixando um valor de compra tão baixo, né? Para mim, o ideal seria emprestá-lo fixando um valor de, no mínimo, 2 milhões e meio de euros, né? Aí seria muito bom para o Santos, né? Uma proposta de apenas 1 milhão, 6 milhões de reais. Eu não sei se seria tão interessante, mas eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acham deste empréstimo
do Alex. Repito, eu vejo o Alex como um zagueiro promissor para o Santos e eu não emprestaria, fixando este valor de apenas 1 milhão de euros. Bom, mas deixem aí nos comentários. Bom, agora nós vamos falar de Caio Jorge, né? O Santos, inclusive, está estranhando bastante, né, estas notícias que estão surgindo aí de que o Milan já estaria até pretendendo oferecer um valor, né, para tirar Caio Jorge do Santos nesta janela de agosto, abre dia 1º de agosto. O Santos estranha, mas pode ser verdade. Como também pode ser apenas uma jogada, né, para tentar tirar o atleta por um valor bem baixo, né? O ideal seria que ele saísse por no mínimo 10 milhões de euros. Quero lembrar para vocês, o Santos precisa aprender a vender os seus jogadores. O Vinha, do Palmeiras, foi vendido por 11 milhões de euros. Um lateral foi vendido por 11 milhões de euros. E ele não é tão destaque assim do Palmeiras. O Caio Jorge, sim, ele é um destaque do Santos. Sabemos que o Santos só tem um vínculo com o atleta até o final do ano. Mas se o Milan não pagar os 10 milhões, com certeza a Juventus paga, com certeza o Napoli paga, ou qualquer outro clube paga. Então, eles vão fazer a oferta e com certeza o Santos deve estar fazendo uma contraproposta. A oferta oficial ainda não chegou, ao contrário do que muitos estão falando, tá bom? Nós já sabemos que ele não vai renovar seu contrato com o Santos, mas ele também já falou que quer deixar uma compensação financeira para o Peixe. Então, acredito que o Milan deve estar realmente fazendo aí uma proposta, né? Prevendo o jogador sair para outra equipe. Então, acredito que o Santos deve sim fazer uma contraproposta ao Milan. Tá bom, pessoal? Breve nós vamos estar passando mais informações para vocês em relação ao Caio Jorge, que deve estar sendo titular no jogo de quinta-feira contra o Independiente. E falando de Independiente, vamos falar um pouco aí deste jogo. Nós teremos um desfalque, não sei se é bem um desfalque, né? Afinal de contas, o banco parece que fez muito bem pro Felipe Jonathan Moraes. Ele foi constatado que ele está com uma lesão na coxa grau 1, né? Então ele vai ficar um tempo parado e é desfalque para este jogo contra o Independiente. Então assim, eu não vejo com maus olhos a entrada do Felipe Jonathan. O que estava deixando o torcedor irritado é que ele estava errando muito cruzamentos, né? Muito acomodado por saber que não tinha uma sombra. Hoje ele sabe que tem uma sombra, porém essa sombra está machucada. Mais breve, provavelmente, o Moraes deve estar voltando aí à equipe. Mas, né, se o Felipe Jonathan ele quer segurar a titularidade, que ele se esforce um pouco mais, tanto no ataque como na defesa. Lateral é uma posição muito difícil, o cara tem que subir a todo momento, tem que voltar a todo momento, talvez seja a posição em campo que mais corra, mas lateral é isso aí, não tem outra opção. É você jogar futebol, né? É acertar os cruzamentos, é treinar, é se esforçar um pouco mais nos treinamentos para que ele segure um pouco mais a titularidade. A birra do torcedor com o Felipe Jonathan é que ele deixava muito a desejar na defesa, tá bom, pessoal? Em relação à nossa outra lateral, há uma concordância entre a torcida, né? E o momento é para colocar o Maddison. Por mais que não seja um jogador tão técnico assim, é menos pior que o Pará, é minha opinião. Mas eu gostaria que você deixasse aí nos comentários, tá bom, pessoal? Bom, jogo contra o Independiente, quinta-feira. Nós vamos falar mais sobre este jogo na live de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Fui.